paz de Cristo. A gente vai, nesse estudo, focar em algumas passagens do Antigo Testamento onde a gente vê Deus aparecendo no plural. Até um tema que estava conversando com minha esposa e ela perguntou o que eu achava disso, uma passagem que falava justamente disso no plural, e a gente vai focar aqui em Gênesis 3:22, onde diz que o homem torna-se como um de nós. Porque nós, no plural, para Deus, assim como em outras passagens, porque um de nós, como assim? E a gente vai ver uma linda conexão entre o Antigo e o Novo Testamento. A gente vai também um pouco no meio judaico, do que eles dizem, e fazer essa linda conexão com o Novo Testamento. Então a gente vai aqui no texto, no capítulo 3, do verso 22, como eu falei. Realmente no hebraico fala o homem torna-se como um. A palavra é realmente um de nós. Mas por que esse plural, né? A gente vai ver a questão do Elohim e Yahweh, e o meio judaico conectar com o meio cristão, e uma belíssima perspectiva desse casamento, né, de ser um com Deus, né, um de nós. O homem se torna como um, mas não se torna completamente a imagem de Deus. E a gente vai ver justamente isso. Então, por que o plural? Primeira pergunta. E aqui, em Gênesis, no capítulo 1, no verso 26, disse Deus, façamos o homem a nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Então, a gente vê realmente no hebraico o plural aqui. Vê aqui, meio que em vermelho aqui no fundo, é realmente o nosso nós, né, para Elohim. Em Gênesis, no capítulo 3, no verso 22, disse Senhor Deus, veja só, aqui, Elohim, falando Gênesis 1, apenas aparece Elohim. A partir de Gênesis 2, a gente já vai ver o que as Bíblias normalmente traduzem para Senhor, que na verdade é o nome Yahweh, Senhor Deus, Yahweh Elohim. Não se torna como um de nós. Como assim, né? Mais uma vez, no plural, foi essa passagem até que a minha esposa estava perguntando. Né? Essa não é tão fácil assim, a gramática original para ver esse plural, mas realmente é no plural. No hebraico é a primeira pessoa do plural, né? Desçamos e confundamos, né? Ali na passagem da Torre de Babel. E a gente fala agora do meio judaico, onde eles, pelo conhecimento deles da língua original, do hebraico, no Antigo Testamento, então eles pesquisam muito, tem muitos estudos sobre isso, e uma das coisas da língua hebraica no Antigo Testamento é porque duas histórias da criação, em Gênesis 1, né, em Gênesis 2, uma outra perspectiva. Em Gênesis 1, a gente vê aqui em azul que apenas o nome Elohim para Deus. Ele vai criando tudo, né, e diz bom. Então é interessante o nosso tema aqui, porque a questão da árvore do conhecimento do bem, do bom, Tov, que em Gênesis 1 a gente vê Deus criando e dizendo é bom. Então o Elohim, o juiz, como os judeus dizem, realmente esse nome está ligado a isso, né? A um Deus, a um poder, a um juiz. Até uma deixa aqui, não é o tópico aqui, mas realmente é um nome já no plural, né? Elohim. Elohim. Essas duas letrinhas aqui no final da palavra, né? Hebraico é da direita para a esquerda, e é realmente um plural. Mas por que Elohim em Gênesis 1? Né? Só que o azul, Elohim, Elohim, ele vai criando e diz é bom, e é bom, e é bom. E a partir de Gênesis 2, que a gente vai ver,
a gente vai ver já não mais apenas Elohim, no começo sim, mas a partir do verso 4 a gente vai ver muitas passagens onde vai dizer Yahweh Elohim, ou Senhor Deus. Por que isso, né? E, inclusive, no meio judaico, eu mostro até aqui no Aleph Beta, que é um site ou um local onde eles é até pago, tem alguns vídeos de graça, mas ou estudos de graça, mas normalmente são estudos pagos. E ele tem um longo que eu assisti todo, inclusive, fala, né, do conto dessa história, essa fábula, né, tale em inglês, esse conto de dois nomes, né? Elohim eles chamam de Elohim, tem a sua razão para isso, não é o caso aqui. E Yahweh, né, veja só, 12 estudos. São estudos, inclusive, bastante interessantes, vários detalhes, inclusive, não sei se é num deles que fala sobre a questão da árvore do conhecimento do bem e do mal e a conexão com a árvore da vida, onde até fica aquela pergunta, é uma árvore só? E depende apenas da nossa, de como a gente interage com ela, que realmente até um tópico interessante, porque no Novo Testamento a gente sabe que é a própria palavra de Deus, né, que traz a vida, ela pode ser vista por outro lado, se a pessoa está na letra, ela vai trazer morte. É claro que aqui é Antigo Testamento, estou falando mais de uma conexão das duas coisas. Mas enfim, então os judeus falam muito o porquê disso, né? E nesse vídeo, aquele lá do Aleph Beta, ele vai falar justamente dessa questão do Elohim e de Yahweh, das duas pessoas, e me veio justamente a questão do Gênesis 3:22, né, e é o que a gente vai falar aqui mais um pouco. Então, a árvore do conhecimento e a árvore da vida, como falei um pouco, versus a palavra de Deus, né, porque a palavra de Deus é um alimento. O livro de Provérbios fala da árvore da vida, né, como sendo os mandamentos de Deus, como sendo a sabedoria por sinal, sabedoria divina, que a gente fala muito aqui. Se a gente olhar em 1 Coríntios, capítulos 1, 2, 3, a gente vai ver a ligação com as coisas escondidas da palavra de Deus, porque essa sabedoria, para nós, neste mundo, na Terra, é desencobrir algo encoberto, ou seja, se sair, a gente sair de situações difíceis, algo que está encoberto. Então, vê que há uma relação, mas são coisas diferentes, espiritualmente falando e biblicamente falando. Na verdade, não é nem um tópico bem direto aqui, mas está relacionado. Então, vê a ligação da árvore do conhecimento e a árvore da vida com as leis, a palavra de Deus no Antigo e Novo Testamento, mandamentos, etc. No final, é um alimento. Que alimento é esse? E veja só que a letra mata e o espírito vivifica, segundo Coríntios, no capítulo 3, no verso 6. Então veja só, na letra, a palavra de Deus, ela é como comer da árvore do conhecimento. Então, o homem vai querer atingir a sua salvação por si mesmo. Então é um tópico bastante forte na Bíblia e no Novo Testamento, porque nossa salvação, como a gente se salva dos nossos pecados, não é pelo nosso mérito, mas realmente pela fé que há em Cristo, veja só. Então, o homem, quando vai focando nas leis, isso é muito comum em todas as religiões, inclusive no meio cristão. A gente, mesmo no meio cristão, que a gente fala que a salvação é pela fé e várias coisas, não é pelas obras, no minuto seguinte, o pregador vai e começa a falar de obras. Não que as obras não devam ser faladas. Nós temos as nossas obras também, o livro de Tiago, inclusive, mas fica aquela coisa, né? Ser um bom pai, ser uma boa esposa, ser um bom marido, um bom filho, filha. E o cristianismo vai focando muito nisso. E a fé
vai sendo posta de lado, porque a fé vem pelo ouvir, e ouvir pela palavra de Deus, e até acrescento aqui a palavra verdadeira de Deus. Então esse deve ser o foco. Então o foco não deve ser, né, no fazer ou deixar de fazer, né, que também tem a sua importância. Isso são coisas do foco do Antigo Testamento, inclusive. Isso leva ao cativeiro, né, que foi o caso ali de Adão e Eva. Veja só, muita ligação da árvore do conhecimento do bem e do mal com a questão de estar na lei do fazer, porque realmente a carne não pode ser aperfeiçoada, né? Paulo até fala aos Filipenses, na carta aos Filipenses por Paulo, ele fala que não é objetivo de aperfeiçoar a carne. Claro, é a palavra de Deus que vai fazendo essa transformação na gente. Se eu vou falar palavrão ou não, tudo bem. Eu vou tentar conter minha língua, minha boca, mas no final das contas é a palavra de Deus, é o ouvir que vai causar transformação maior do crente. Então são obras, a religião sem o Espírito na letra, ela vai ficar no 6. Veja só, um tópico bastante importante, ligado inclusive ao Novo Testamento e ao livro do Apocalipse. Né? Porque no Apocalipse a gente vê ali tanto 7, trombetas, fala de obras, porque realmente as religiões de hoje, inclusive o cristianismo, estão e focam muito no 6. Né? Então as coisas escondidas de Deus, veja só Daniel, sabedoria, os mistérios de Deus, toda ligação com a sabedoria, é o que leva o homem à sua conversão genuína e ao propósito que Deus tem para a gente. Então, veja só, o homem se torna como um de nós. Por quê? Então, ligando aqui ao meio judaico, realmente existe o Elohim, que é mais aquele juiz de Gênesis 1, que, claro, da Bíblia toda vai mostrar o Elohim. Aquele Deus que é o Deus do fazer, aquele Deus julgador, inclusive. Veja só, em muitas religiões acabam focando nisso. Estou certo, estou errado, faço isso, faço aquilo. Aí você vai ver coisas na Bíblia que você fica de boca aberta, né? Oséias e a prostituta, Ezequiel, e ali contra, ali parece uma arrogância, né? E Jesus também ali combatendo ali a religião, né? Porque há a questão do espírito, de estar no espírito. Então não é apenas Elohim, do fazer, do julgador, do certo, do errado, mas existe a questão do Yahweh. Inclusive eu coloco, não por acaso, as cores aqui de Elohim mais no azul, que tem a parte mais masculina, forte de Deus, de juiz, de julgador. Veja só, muitas religiões vão para esse lado também, de julgador. Daquele que vai julgar, se eu não fizer isso, ele me julga. Veja só, até um relacionamento muito infantil, né? A criança, o bebê, ela vai muito nesse aspecto de Deus, né? Com o pai, né? A criança com o pai, e o pai com a criança, né? Se você não fizer, vai apanhar. Se você não fizer isso, porque realmente é como a criança entende até uma certa idade, né? Meus filhos já têm 12. Hoje eu já converso muito com eles, e antes sempre existia um pouco, é claro, um castigo maior, até um bater de uma certa forma. Acho que não pode ser exagerado também, é claro. Até uma deixa aqui, né? A Bíblia fala até de usar vara, né? Tem que ter muito cuidado com isso também. E existe o Deus, aqui não por acaso eu coloco uma cor mais feminina, não que Deus é feminino, Deus é mais a figura masculina mesmo, mas esse Deus de compaixão, e é esse Deus do Novo Testamento. Então veja só, há o Novo Testamento e o Antigo. No Antigo, Deus se revelou mais por Elohim, né? Apesar que ali em Êxodo, a gente vê na sarça ardente, é onde Deus vai se revelar por Yahweh, apesar que a gente vê esse nome, é claro, já desde Gênesis 2. Então, é o que ali no meio judaico, aquele vídeo que eu mostrei do Aleph Beta, ele foca nesses essas duas funções básicas de Deus. E acho que faz muito sentido mesmo, porque no espírito, tendo Elohim e Yahweh, né, a Bíblia, ela é uma árvore da vida. Ela nos traz a sabedoria de Deus. A gente vai perceber que é menos o nosso controle, Deus está controlando tudo.
A fé e a graça vão tomar conta, o juízo se torna mais uma correção do que um mero julgamento, uma punição, é mais uma correção. Então as Escrituras se abrem pelo Espírito Santo, Cristo nos leva para a Terra Prometida, o Santo dos Santos, o Éden que Adão e Eva perderam. Veja só que as histórias vão se repetindo, tem até vídeos no canal sobre esse tópico. E a gente vê que essa figura do Jardim do Éden e do cativeiro começa ali desde o Gênesis 3, onde o homem vai a cativeiro, vamos dizer assim. É o símbolo, é a sombra da história do povo de Deus, seja de Israel do Antigo Testamento ou do Novo Testamento. Não à toa que no Antigo e no Novo Testamento a gente vê essa ligação de cativeiro, de Egito, de Babilônia no Apocalipse, porque o cativeiro já vem desde o Éden ali. O homem se torna como um de nós, ele sai ali do Éden e vai ali ao trabalho, vê que essa vida a gente está realmente para o trabalho, até que a gente perceba, e a gente espera assim, que Deus está no controle de tudo e não é pelas nossas obras. As Escrituras vão se abrindo pelo Espírito Santo, é a fé que vai preenchendo o homem e a mulher, claro, o homem em geral, e as obras verdadeiras que trazem a fé e a graça, que é o número 7. Veja só, todo o ministério de Jesus, as curas no sábado, o 7, que os judeus não alcançaram, a maioria deles ali, nos tempos de Jesus, que ainda é o maior problema das religiões e do meio cristão, de chegar no 7, de chegar não só no Elohim, mas chegar no Yahweh. Realmente todas as religiões, eu diria, de uma certa forma, o cristianismo também, tem uma certa forma Deus com eles, conosco. A questão é a medida de Deus, é a revelação de Yahweh que vai crescendo no crente para nos levar não a ser apenas como um de nós, um de Deus, mas o Deus completo em nós. Veja só, isso é o casamento, o homem, a imagem, semelhança de Deus, de Cristo. Então, no Antigo Testamento, Deus se revelou muito como um juiz, na maior parte das vezes. É claro que a gente já vai ver por tipos e até em verdade mesmo, pessoas como Davi alcançando, a gente vê tantas coisas erradas que esses homens fizeram e Deus perdoando, eles alcançando uma medida de fé, de graça perante Deus, já uma preparação para o que viria no Novo Testamento. Veja só, o Antigo apenas símbolos mesmo, esses homens e mulheres de grande fé, ou não diria nem tanto de grande fé, mas de grande relacionamento com Deus no Antigo Testamento, de coisas maravilhosas, eram apenas sombras de algo bem maior. Veja só, como até diz no Novo Testamento, a fé e a graça vêm por Cristo, que a lei veio pelo Antigo Testamento, mas veja só, todos esses homens e mulheres do Antigo Testamento não experimentaram, não comeram, não provaram do que tem de maior, que a gente pode chegar a isso através da verdade de Deus, da fé, que nos leva realmente à graça. Então, mesmo homens grandiosos, mulheres que viram coisas grandiosas, veja só, os sinais grandiosos hoje, até a maioria deles, apesar que ocorrem também no meio físico, curas físicas, mas são coisas que ocorrem dentro de nós, essas maravilhas, que a maior delas sendo a salvação dos nossos pecados, a graça, a fé que traz, que vem para nós através de Cristo, dentro de nós. O verdadeiro casamento de se tornar realmente um com Deus e com Cristo. Não apenas um com Elohim, mas Elohim e Yahweh. Falo até de estudos que tem no canal aqui, ou pelo menos um estudo, de como na criação ali, Gênesis 1, Gênesis 2 principalmente, como a gente vê os pares, o mundo que era apenas um, água, escuro, aí vai tendo a separação, Elohim vai separando a escuridão da luz.
a gente vai ver a água e a terra firme. Então Deus vai trazendo isso, os animais e o homem. Você vai vendo, a gente vai vendo realmente o contraste e a ligação dessas coisas, porque o homem, a mulher, a diferença do homem, do animal, realmente a diferença, o foco, acredito, maior ali, é a luz de Deus vir para nós e realmente essa revelação de Yahweh se torna esse casamento, né? Homem e mulher. Veja só essa revelação. Em João, no capítulo 1, no verso 16 e 17, fala que nós recebemos também a sua plenitude, graça por graça. Veja só como eu falei, a lei foi dada por Moisés, veja só. Até ali o Antigo Testamento, até ali João Batista, era uma coisa, mas veja, a graça e a verdade vieram por Jesus Cristo. O que Jesus fala, inclusive, mesmo João Batista, um homem vindo ali pelo Espírito, como fala no seu nascimento, que viria com o Espírito de Deus, mas mesmo ali, Jesus, mais na frente, a gente tem que ver a Bíblia por um todo, fala que João Batista, o menor do reino, é maior que João Batista. Realmente por isso. João Batista pega ali, basicamente o início ali, o comecinho do ministério de Jesus. Inclusive ele já estava até preso. É o sinal do crente. Por um lado, o João Batista representa muito bem o crente, o espírito. Por outro, essa transição que não foi feita para a fé e a graça através de Cristo. Então a lei é um tutor, é necessário esse amadurecimento do crente. Não é que as pessoas, o cristianismo ali está errado 99%. É deixar tudo ali num canto, de onde eu vim, onde eu fui batizado. Não vou falar nem nomes de igrejas ou denominações, mas são coisas, muitas delas, que não me servem mais. Veja só, não é que eu vou combater contra elas e vou querer que elas se acabem, não. Deus vai cuidar do julgamento deles, delas, inclusive de mim também. Em Gálatas 3, realmente essa questão da lei como um tutor. Veja só, a questão de aprendizado, amadurecimento da lei para a fé. Gálatas 3, 23, 24. Mas antes que a fé viesse, estávamos guardados debaixo da lei, e podemos ainda hoje estarmos, né, se a gente foca no fazer ser um bom pai, ou seja lá o que for. Se o foco, veja só, se o foco for isso, tudo isso é bom. Mas não é completo, não é perfeito, aliás, está longe de ser. Guardados debaixo da lei, como éramos, e até nós, quando a gente no meio cristão começa, a gente quer ser o certinho, né? Certinho, mas encerrados para aquela fé que se havia de manifestar, de maneira que a lei nos serviu como um tutor, para nos conduzir a Cristo, para que pela fé fossemos justificados. Veja só, é questão de amadurecimento, não é questão apenas de certo ou errado. É questão de amadurecimento. Que esse estudo tenha sido de proveito para nós, né, como as escrituras vão se abrindo. Veja só, o meio judaico tem muitas coisas que a gente pode aprender, claro, se bem colocado, se colocado dentro do contexto, se houver essa ponte com o Novo Testamento. Por quê? Porque Deus é um só. O Deus do Antigo Testamento é o Deus do Novo. Se não houver conexão entre as passagens, a minha fé, a sua fé, não vai ser edificada, vai ser apenas confusão. E confusão é o que a gente tem por aí de sobra. Isso leva muitos, né, a abandonar a fé, e a gente até entende. A gente até entende, porque nessa era realmente a luta, né? A espada realmente vem para separar o certo do errado, até que Cristo Deus reine não só em nós, como a gente espera estar reinando, mas nesse mundo que a gente reine com eles também,
e o mundo possa conhecer isso em espírito realmente e em verdade. Fique com Deus, a gente continua em seguida.